Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês possam estar todos muito bem. Meninos e meninas do projeto Travessia Recife. Espero que a saúde de vocês, e de suas famílias também. Me chamo Tassiana Gomes e estarei com vocês em mais uma aula de História. Estaremos hoje aprendendo algo muito importante que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu conto com você para mais um momento estarmos juntos. Eu daqui, você daí, mas todos nós interagindo com esse momento que estamos passando. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Hoje com o componente História. Tema da nossa aula, Mouros, Cristão e Povos do Oriente. O encontro de dois mundos faz a gente já pensar num monte de coisa. Então vamos juntos, vamos mergulhar nesse momento da nossa aula. Mas antes disso, vamos ter o nosso momento de acolhida. Vamos fazer um combinado. Eu daqui, vocês daí, mas todos juntinhos para esse momento de aprendizado. Vamos ler comigo? Vamos lá. Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Ayrton Chas. Ai, como é bom saber que a cada dia nós podemos aprender juntos, podemos estar juntos e saber mais importante, aonde você estiver, pode ser o início do seu futuro. Não olha mais para trás, o tempo que passou, passou. Olha para frente e vamos juntos interagir para construir o seu futuro e o seu sonho. De hoje por diante, cabeça erguida e vamos aprender, ok? Problematização. Eu tenho algumas perguntas básicas para você, onde você pode juntamente comigo ler daí, mas que você possa já começar a tentar responder. Assim, à medida que eu for perguntando, você vai respondendo. E a gente vai ver se você acertou ou não nessas suas respostas. Tenha certeza, faz parte da nossa vida. Você utiliza papel para escrever? Será que você utiliza papel para escrever? Você faz suas contas utilizando números? 1, 2, 3, 4, 5, infinito você utiliza? Sua cidade pode armazenar água em açude e a sua casa tem cisterna? Você já parou para pensar, meninos e meninas do Projeto Travessia? Você sabe que isso não surgiu assim rapidamente. Né? Os números têm uma história e com certeza vocês já aprenderam aí com a professora de matemática. Os números não apareceram, o papel não apareceu, as letras, a água. Como é que a gente consegue armazenar sem cair e chegar até a nossa casa? Vamos descobrir se as suas respostas foram satisfatórias? O que é que tem a ver? O papel foi inventado na China. Os números que você usa são os algarismos arábicos. Essas técnicas de reservatório foram criadas pelos mouros. Eu tenho certeza que em algum momento você já parou para se questionar de onde esses números, esse papel, essa água, esse armazenamento, de onde ele vem? E aí está a resposta. É outro mundo, outro lugar, é outro momento, mas que chegou até nós, facilitando assim a nossa vida. Imagina, sem ter um papel para escrever, tinha os números, mas não tinha papel. Ou tinha papel e não tinha os números. Tudo ficaria mais complicado para nós, não é verdade? A gente para pensar e às vezes a gente não sabe de onde veio. Aí está a resposta. Papel na China, os números algarismos arábicos e a técnica reservatórios pelos mouros. Vamos avançar. Árabes e mouros. Essa figura já faz a gente parar para analisar mundos, lugares, situações diferentes. Mas vejam só, no século VII, os árabes moravam na Península Arábica. Alguns viviam em tribos de pastores, porém outros eram nômades. Mouros e árabes não eram o mesmo povo. Cada um tinha a sua estrutura, cada um tinha seu modo de viver, cada um vivia num lugar diferente, com suas técnicas, suas religiões, sua vida. Cada um tinha o seu jeito de viver, certo? Cada um estava lá no seu cantinho.
Será que foi sempre assim? Nós sabemos que tem tribos que viviam com seus pastores. Pastores esses que tomavam conta das ovelhas, dos seus gados, tinha a sua cultura de agricultura, e tinha outros que eram nômades. Nós vimos na aula anterior que nômades eram aqueles que viviam em um lugar, quando tudo acabava, secava, eles tinham outra coisa. Como é que eles iam viver sem água? Como é que aquela situação não estava legal? O que é que ele fazia? Já se mudava, levantava acampamento e ia para outro lugar. Nós já vimos isso na aula anterior, certo? Mas nem sempre foi assim. Árabes e mouros, depois do aparecimento de Maomé, passaram a compartilhar a religião, convertidos ao islamismo. Nós vimos no slide anterior, cada um tinha o seu lado. Cada um vivia ali. Mas agora eles começaram a se unir através da religião, certo? Através de Maomé, que eles respeitavam bastante, respeitam até hoje bastante, e começou a nascer o islamismo. Embora nem todos os árabes sejam muçulmanos, pasmem vocês, alguns são cristãos. Nem todos, certo? Deve ter, abrindo só um parênteses, nós devemos respeitar toda e qualquer religião, todo e qualquer aquilo que a pessoa acredita e vive, tá bom? Então, alguns são cristãos, vivem lá, são muçulmanos, mas não aceitam e dependem e foram viver outro tipo de religião, certo? Outra coisa muito interessante na religião. Vamos ler comigo? Eu leio daqui, você lê daí e a gente interage com essas curiosidades. Mouro, nome dado aos naturais da Mauritânia, certo? A palavra mouro passou a ser sinônimo de muçulmano. Eu sou mouro, moro aqui, então eu sou muçulmano. E cada um aceitou aquela religião como a sua parte integral no seu ser, certo? E esse livro? Olha bem para essa imagem. Esse livro ele faz muita diferença para os muçulmanos. Eles acreditam, eles seguem, tá certo? Ó, muçulmano é a pessoa. Quem é o muçulmano? O que é que ele faz? É a pessoa que tem o islamismo como revelação. Eles acreditam mesmo, certo? Eles vivem como se fosse uma revelação, ok? E esse livro do slide anterior é interessante, ó, no último ponto ali, eu vou dar uma puladinha, depois eu volto, ó, usam o livro sagrado, conhecido como Alcorão. Não está aí no slide, mas é algo muito interessante. As crianças até os 7 anos de idade, eles vivenciam tanto esse Alcorão, que as crianças, no máximo, até 9 anos, já leu todos. É como se fosse uma Bíblia aqui. Para eles, lá é o Alcorão. E eles leem, eles seguem. Tem os momentos da oração, certo? Aqueles que se dizem cristãos não seguem, mas respeitam. O islamismo é fundado por Maomé, lembra que deu origem ao nome Mouro? Considerado um profeta. Então, Maomé é considerado por eles como um profeta, tá certo? Navegação. Agora vamos sair um pouquinho da religião dos mouros. No mundo árabe, as histórias das navegações eram contadas pela tradição oral. O que é que isso quer dizer? Essas tradições eram passadas verbalmente, de pai para filho. Algo hereditário, de pai para filho. Ia se passando, ia se contando, tá certo? Isso foi acrescentando, ok? A religião. Viagens, agora, leia aí comigo, vê que interessante. Viagens em longa distância levaram árabes a se tornarem grandes intermediários entre povos, entre os europeus e outros povos. Então, essas longas viagens, eles tinham a praticidade de fazer novos amigos, de levar a religião, de trabalhar a questão financeira também deles, mas algo muito interessante, eles levavam porque as viagens eram longas, eles tinham bastante tempo para resolver isso, ok? Com isso, lê aí comigo, tá bom? Não deixa de ler não, tá certo? Com isso, levaram a cultura e o conhecimento obtido, como eu falei anteriormente. A expansão do comércio acompanhou a propagação da fé. Veja o que é interessante. As pessoas aproveitavam que a viagem era longa. E o que é que a gente faz? Começa a conversar. Além de ganhar o dinheiro, a parte financeira estava sendo bem movimentada, mas principalmente a fé. Eles aproveitavam para falar
de Maomé, de falar do islamismo, falar de sua fé, de sua cultura e principalmente ir vivenciando, tá certo? Curiosidades, olha o olhão da mulher. Quando a gente fala a palavra curiosidades, a gente já fica falando de coisas interessantes, certo? Curiosidades, a pessoa para e faz. Curioso, porque vem coisas novas e é muito importante a gente guardar, tá certo? Vamos ler comigo, interage daí que eu interajo daqui com você. Observa-se o uso de diversas palavras de origem árabe no português falado atualmente, a gente utiliza, certo? Algumas palavras árabes, sem a gente nem perceber. Tá vendo que a cultura de dois mundos, Brasil, tudo, a gente chega até nós. Nós adquirimos essas palavras e utilizamos e a gente não sabe nem de onde veio. Agora você vai saber. Continua aí a leitura. Sucena, algodão, alface, alicerce, azeite. Técnicas de construção também, uma curiosidade, como a taipa de pilão, largamente utilizada na arquitetura colonial brasileira. Então, são também influências do árabe. Está vendo quantas coisas? Está vendo como o mundo literalmente ele gira? E está vendo como acontecem as coisas lá e aqui a gente interage, certo? Vamos continuar com as curiosidades. Olha bem para esse violão. Olha o formato dele. Os arcos em forma de ferradura, cúpulas em forma de gota. Se você observar esse violão, ele tem esse formato que eu estou falando. E os mosaicos de azulejo também são elementos introduzidos por esses povos do Oriente Médio. O cavaquinho, aquele tão utilizado aqui, né, nas rodas de pagode aqui no Brasil, utilizado para animar, brasileiro é um descendente do alaúde, que em árabe significa a madeira. Encontro de dois mundos. E aí, essa bandeira linda, não é? Eu amo a bandeira do meu país, do nosso país. Ela faz a gente lembrar que somos brasileiros, devemos ter orgulho disso. E devemos, principalmente, honrar o nosso país e ser cidadãos de bem, tá certo? E vamos falar agora um pouquinho de nada do nosso Brasil, deixando uma gotinha de curiosidade para a próxima aula. Todos sabemos que moramos num país chamado... Isso mesmo, Brasil. Nosso país fica na América do Sul, lá no finalzinho da América. A língua oficial é o português, tá certo? Mercantilismo. Vamos lá dar uma pintadinha, um pouquinho só desse conteúdo. O comércio com o Oriente, dominado pelos italianos e árabes, traziam lucros enormes. Isso é muito bom de saber. Observe que tudo que gira ao redor de qualquer país, ele sempre tem um pouquinho da área financeira. Não tem como sustentar um país sem ter essa rotatividade financeira. Moedas de ouro e prata circulavam pelo mar Mediterrâneo. Os reis da época moderna concentravam um poder absoluto em suas mãos. Esses reis ele tinham o poder, certo? De resolver, de falar, de interagir, mas de ter o domínio, certo? Mudanças. Com tantas mudanças tivemos, foi muitas mudanças, não foi? Quando a gente começa a estudar e começa a mergulhar, a gente vê que são mudanças extremas. Está lá distante, mas chegou até nós, aqui no Brasil. Dois mundos diferentes. Humanismo. O que é o humanismo? Vamos ler, vamos compartilhar. O ser humano como centro das atenções. O nome já diz, o humanismo só pensa nele, humano, para ele. O renascimento cultural. Vários artistas ficaram muito conhecidos, com William Shakespeare, como Romeu e Julieta. Você já assistiu esse filme? Você já leu esse livro? Ah, se você não fez, faça isso. Peça para que a sua professora possa dar umas pinceladas e se ela tiver algum exemplar, de emprestar. É maravilhoso, você vai amar uma história de romance, mas com muito entretenimento, muitas coisas para aprender, interagir, a leitura ficou maravilhosa. As reformas religiosas. Pessoas se mostraram contrárias a algumas ações da Igreja Católica,
principalmente oferecimento de indulgências. Ou seja, se você der mais dinheiro, você vai ter a salvação correta. Dando origem no século XVI, as reformas religiosas de onde surgiram a igreja protestante. Nem todos aceitavam o islamismo, nem todos aceitavam a igreja católica. E teve aí uma grande revolução, uma grande mudança. Surgiu daí as igrejas protestantes. Ai, que pena. Até a próxima. Que você possa, na próxima aula, estar aqui junto comigo. Beijo no coração da professora Tassiana. Tchauzinho.